Vamos dar início a mais uma conversa de café e hoje com o privilégio que tenho de ter comigo o Rafael Silva, que além de ser o líder dos Conselheiros da Visão, é um homem que me diz muito porque quase que o vi nascer. Pouco faltou. Ele é o líder dos Conselheiros da Visão, o que coordena o Fernando Oclista, que é um homem que está sempre em cima dos projetos culturais, tem apoiado muito toda a cultura portuguesa, é um homem que se dedica ao que é português, aos artistas portugueses, e é com isto que eu tenho o maior gosto de ter comigo hoje como convidado a tomar aqui o nosso cafezinho da manhã. Rafael, muito obrigado por ter vindo, vamos dar aqui o nosso cumprimento. Muito obrigado. Exatamente. Hoje até trago a revista Saúde à Vista, uma revista que isto é semanal, é mensal? É uma revista que não tem periodicidade, é em função das atividades que os Conselheiros da Visão desenvolvem e que o Fernando Oclista também desenvolve. Vou fazer só uma pequena nuance, eu realmente fui líder dos Conselheiros da Visão durante muitos anos, mas neste último ano decidi não me recandidatar ao cargo e dar o espaço a outro colega, embora continue nos Conselheiros da Visão com muito orgulho, e dediquei a minha vida em 25 anos dos 30 que os Conselheiros da Visão têm, portanto era o momento de dar o espaço a novas ideias, novas vertentes, e por isso começou também uma nova fase de maior atenção àquilo que é o Fernando Oclista, uma ótica Conselheiros da Visão e que vai para a caminho dos seus 65 anos, porque os fundadores também têm que dar espaço às novas gerações e cuidar da sua vida, não é? Muito bem, mas já agora, se me permite, esclareça-me a diferença. Os Conselheiros da Visão... Até onde começam os Conselheiros da Visão e até onde vai? Os Conselheiros da Visão é uma cooperativa de âmbito nacional, portanto existem óticas Conselheiros da Visão desde Valença do Minho a Vila Real de Santo António, e são à volta de 200 lojas. O Fernando Oclista é uma das empresas que faz parte da fundação desta cooperativa e que, digamos, tem mais anos do que a cooperativa, e no fundo o objetivo de se unirem este conjunto de óticos, portanto são tudo óticos independentes, foi aquela frase muito popular: juntos conseguimos fazer melhor, não é? Juntos somos mais fortes, e portanto esse é o objetivo, e os fundadores dos Conselheiros da Visão no ano de 89 tiveram a perspectiva de que realmente juntaram um conjunto de óticos a nível nacional para exatamente terem um poder de negociação face à vinda que será perspectivada de grandes multinacionais e da verticalização do negócio, de fabricantes a terem lojas e por aí fora, e portanto foram, digamos, uns visionários, e felizmente ao fim de 30 anos este projeto é ganhador, tem a sua imagem consolidada. Tenho muito orgulho durante 25 anos de estar nas sucessivas direções, no qual a última década na presidência, mas tive que me dedicar agora àquilo o que é mais meu, porque os meus pais também caminham para os 80 anos e portanto há que... Sabe que não deixam de ser 4 lojas, tem a sua, digamos, dificuldade de gestão, e parece que tive uma estrelinha, porque começou esta pandemia terrível que todos nos afeta, e o nosso negócio também não ajuda nada. Não ficou isento, e mesmo assim somos abençoados que podemos estar abertos. Sabe que são 4 lojas. 4 lojas. Sabe que na Amadora, quando era rapaz de liceu, no verão ia para lá ajudar. Que giro. É verdade, é? Pois, a da Amadora é neste momento, aliás, são 5 lojas porque 2 existem na Amadora. A gente até considera 4 localidades, que é a Charneca da Caparica, sim, para além da Amadora, são as 2 principais casas, e depois o Pinhal Novo e a Quinta do Conde. Mais recentes, mas mesmo assim, já a caminho dos 20 anos na Quinta do Conde e dos 10 no Pinhal Novo, que a gente mudou para umas instalações melhor no Pinhal Novo, com mais espaço e, portanto, também mais qualidade de serviço. Mas, na verdade, essa loja da Amadora é onde desde 1960 se está instalado, porque o Fernando Oclista começou em 57 em Lisboa.
quando muitos oculistas ainda eram nos primeiros andares e segundos andares. Aliás, o meu pai fundou no segundo andar, depois veio para o primeiro andar e depois veio para o resto. Ora bem, exatamente, ora bem. Rafael, eu tenho visto aqui diversos artistas, diversas figuras públicas como embaixadores dos Conselheiros da Visão. Explique-me lá, e para todos que estejam neste momento a escutar esta conversa de café, o que é isso de ser embaixador dos Conselheiros da Visão? Bem, são personalidades conhecidas do grande público que emprestam o seu nome e o seu prestígio à marca, quer Conselheiros da Visão, quer Fernando Oculista. Obviamente que começaram por amizades pessoais ou conhecimentos da área. E o Fernando Oculista está em 4 localidades e, sendo eu presidente do grupo à época, achei que era muito mais importante eles emprestarem essa amizade e esse prestígio pelo facto de serem nossos clientes a uma marca de âmbito nacional do que a uma marca de âmbito regional e local, como o Fernando Oculista. E, portanto, houve essa estratégia também do grupo e da minha direção à época de, ao mesmo tempo que se juntavam no apoio, inserindo a responsabilidade social das nossas casas, divulgar a própria cultura portuguesa com pequenos gestos. Muitas vezes eram coisas tão simples como, por exemplo, estes exemplos que eu tenho aqui, em que, em função das nossas causas solidárias, nós pedíamos só €1 por um bilhete e éramos nós, digamos que pagávamos esse bilhete ao nosso cliente. E no fundo nós o que estávamos aqui era apoiar a cultura, isto era quase um 3 em 1, apoiávamos a cultura divulgando através das redes sociais as várias peças que há e que havia pelo país. Infelizmente a gente sabe que há um ano que não há quase nada, e também porque a estratégia do grupo terá mudado um pouco com a minha saída e isso faz parte, novas visões, mas nós, Fernando Oculista, e centrando mais no Fernando Oculista, sempre que for para nós possível e houver amigos que tenham peças na nossa área de influência, temos todo o gosto de as divulgar com o nosso apoio. Obviamente não temos a capacidade económica de um grupo a nível nacional como é os Conselheiros da Visão, mas temos, digamos, 4 praças com uma zona de influência grande, com bons teatros. A Almada tem teatros, a Almada também, a zona do Pinhal Novo e Quinta do Conde também tem nas suas redondezas, e portanto sempre que este conjunto de artistas tiverem na nossa zona de influência, de certeza que conseguiremos ofertar alguns bilhetes aos nossos clientes em troca, e perdoem-me a palavra troca, mas é um donativo de €1 por cada bilhete que serve para as causas que estamos a defender atualmente, e de há uns anos para cá é realmente o resgate animal, e o resgate animal com uma situação muito inovadora. E aqui que estamos no Seixal, a Associação Pata de Açúcar é exatamente aqui do Seixal, e o que faz é treina cães. E estes cães, que são cães abandonados, resgatados, os cães que foram treinados no âmbito desta causa, foram resgatados aqui da Bianca, em Sesimbra, e se conseguem, digamos, através deste treino, detectar as baixas de glicémia no organismo. Portanto, além de ser um cão de companhia, é também um cão médico, porque consegue, através de sinais, detectar, digamos, a perda de níveis de glicémia, ajudando o portador da diabetes. Parece-me que é uma ação inédita. Em Portugal é inédito, e esta associação também trouxe este projeto inédito, mas com muito impacto na sociedade. É claro que ainda é um impacto diminuto, mas não deixa de ser muito interessante este projeto que nós nos associámos, porque a retinopatia diabética, ou a diabetes, mais comumente falada, é uma das maiores causas de cegueira no mundo, e é uma doença silenciosa. Ou seja, nós podemos ter diabetes, podem vir a atingir os olhos e não há sintomatologia, portanto não dói. Como não dói, não se vai ao médico, não se faz a reavaliação, não se faz, digamos, um rastreio, e inserido nesta área, nós também estamos a prever rastreios realmente do fundo ocular, onde se pode, de uma forma fácil, com equipamentos hoje em dia muito evoluídos, e no Fundo Oculista nós temos esses equipamentos, que permitem tirar uma fotografia, e a palavra é esta, ao fundo do olho, e verificar se há uma retina saudável ou há ali algum
indício de alguma patologia. E quando assim é, está referenciado, médico oftalmologista, acompanhamentos, e a diabetes, como qualquer patologia, se detectada atempadamente, pode ser controlada e pode nunca vir a ser grave ou a diminuir a qualidade de vida do seu portador. Portanto, rastreio em todas as patologias e naquelas que também têm a ver com a visão, é muito importante. Rafael, tudo isso é herdado do senhor seu pai, Fernando Silva, Fernando Oculista, é o fundador do Fernando Oculista, que eu tenho o prazer, talvez seja das pessoas que eu conheço há mais tempo. Deve ir em 50 e tal anos. E que muito admiro. Aliás, a primeira vez que entrei no Estádio da Luz foi com ele e com a senhora, sua mãe. Foi para ver um Benfica Juventus, na altura em que o Eusébio faz um gol fenomenal, como só ele sabia fazer. Como é que é hereditário essa veia? Acabou por ser, mas não era. Eu realmente estava, até o meu 12º ano, estava direcionado para a eletrotecnia. Depois, naqueles falados cursos do Fundo Social Europeu, houve uma associação que fez um curso na área da contactologia e eu fiz o curso, ao mesmo tempo que estava a fazer o 12º ano. E digamos, esse curso de contacologia virou-me completamente as minhas orientações em termos académicos e pronto, tornei-me um optometrista. Mas muito por influência do senhor também. Sim, também, obviamente. Embora ele, por acaso, nunca foi muito pressionante nesse aspecto, deixou-me uma total liberdade. Só que, pronto, nas férias ia à loja, via. A ótica na altura também tinha muito de mecânico, vamos chamar assim, de artesanal, de trabalho de mão, de pequenas coisas que me encantavam. Hoje em dia é muito mais tecnológico, digamos, o recorte de uma lente tem o seu saber, mas acima de tudo é preciso já saber é trabalhar muito bem com os botões. Portanto, é preciso ter o conceito de ótica, mas também eventualmente sem perceber muito de ótica pode-se conseguir ser um bom técnico de ótica ocular. O que eu disse não é muito correto, obviamente, porque tem que se perceber sempre muito de ótica. O que eu quero dizer com isto é que aquela experiência que era preciso adquirir ao longo dos anos para definir aquilo que era a montagem do óculo, felizmente a tecnologia facilitou. Mas ainda há uma grande diferença entre quem carrega no botão e quem sabe fazer a coisa. Pois, imagino que sim. Como é que os convites a este leque de artistas, eu estou a falar nisso porque eu tenho muitos que são comuns, não é? É verdade, sou amigo, cruzámos em várias situações. Sou amigo da Ana há muito tempo, sou amigo do Armando Gama há muito tempo, sou do Fernando Pereira, de tantos e tantos da Rita Ribeiro, da Simone de Oliveira, do Calvário. Como é que chega a um leque tão grande de figuras tão populares e importantes da cultura e do meio artístico? Nem sei bem como. O que é certo é que eventualmente a gente tem alguma empatia, temos um bom serviço e alguns já são clientes há décadas. O António Calvário, que vive na Charneca da Caparica, é um bom amigo de há muitas décadas, numa altura em que não havia redes sociais, portanto não se divulgava, não se sabia, mas realmente nós servimos e depois a partir de determinada altura com os adventos das redes sociais é um selfie que se tira, é uma fotografia, é uma simpatia, é algo que se envia também, são os que partilham e depois até parece que são digamos muita informação que para nós é um privilégio, como é óbvio, não é? Ter realmente todos esses nomes que citou e muitos outros que por vezes não há fotografia, não é visível, além do cliente dito anónimo, que para nós é importantíssimo, mas é um privilégio ter como clientes a Ana, a Simone, a Rita, e já agora falar a Rita em princípio está a estrear aí dia 6 uma peça ali no Teatro Taborda, no São Jorge, perto do Castelo de São Jorge, e portanto vejam aí nas redes sociais, é uma encenação da São José Lapa, e o Calvário também, o Calvário com os Sonhos em Cena. Os Sonhos em Cena, o Ricardo Miguel e de João Batista vai fazer também aí, já era para ter estreado, infelizmente a gente sabe. É engraçado que ainda ontem o Silvestre Fonseca, ao telefone comigo, disse-me assim:
Mas como é que se chega lá? Como é que é isso? É que eu sou cliente do Fernando Oculista. Hoje já o apresentei, vá. Exatamente, e foi um Digamos que tem privilégio. sido sempre assim, não é? Quer dizer, Sim, se realmente são nossos clientes, depois há amizades que crescem. E às vezes não crescem, mas nós temos tido o privilégio que há amizades que crescem e, como eu acabei de dizer, acabam por nos emprestar de uma forma filantrópica, por gosto, por amizade, o seu prestígio, e nós depois temos o orgulho de lhes chamarmos embaixadores. não, e muito bem, Muitos dizem, não, pá, chama, sou o teu embaixador, tenho muito gosto. Por exemplo, o Agui Pinto, que ultimamente também vai estrear uma peça no Teatro Sá da Bandeira, no Porto. No Porto. Portanto, todo este conjunto de amigos artistas estão a tirar, como se costuma dizer, os cordinhos do sol como ao caracol com este desconfinamento. E, portanto, tinham montes de projetos em gaveta. É curioso porque são de facto um leque de artistas de primeira água, mas é curioso para mim porque é assim, o Rafael é neto do Dr. Rafael Claro, que foi médico médico da secção de rugby do Benfica. Aliás, foi um dos principais fundadores do rugby do Benfica, penso verdade, não é? E depois, de repente, eu ainda não encontrei nenhum atleta aqui como embaixador. Mas temos. Pois, se calhar não lhe chamamos embaixador, mas, por exemplo, o Francisco Belo, que ainda agora, lançador de peso, que ainda agora fez um brilharete e foi apurado para os Jogos Olímpicos de Tóquio. É nosso cliente na Amadora. Só que estes esportes, infelizmente, têm tanto de difícil como o futebol, que eu adoro o futebol, mas Portugal não pode ser só futebol. Acho que a comunicação social, se calhar vende mais jornais, mas nós temos tantos bons e grandes atletas com feitos tão ou mais difíceis do que conseguimos fazer no futebol, que tem menos visibilidade, tem menos patrocínios, tem menos apoios, tem que haver muito mais dedicação e ainda por cima são às vezes esportes individuais, portanto eles têm que lutar contra si. O Francisco Belo teve um quarto lugar no último, já não me lembro se foi europeu ou mundial, mas acho que foi mundial. Foi um lugar fabuloso, um apuramento para os Jogos Olímpicos. Aliás, handball também foi apurado agora para os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos. E, portanto, pela primeira vez, pela não é? primeira vez, é um feito único, são as 12 melhores seleções do mundo. Quer dizer, é um feito único. Aliás, ainda ontem, as 4 equipas estavam na final 8 do Hóquei Patins, foram apuradas. As 4. O próximo campeão europeu vai ser português, de certeza. Pois é, Benfica, Sporting e Oliveirense ao Porto, onde ele vai ser campeão europeu. Não há volta a dar. Nós temos o desporto como, felizmente hoje em dia, com muito mais qualidade e com muito mais capacidade de vencer. E não damos a devida notoriedade. E isto para voltar, que realmente também temos alguns atletas, nossos clientes. O Francisco Belo será o expoente pelos resultados que tem tido, mas infelizmente não tem tanta visibilidade, às vezes eles também se escondem um pouco mais, é preciso, o artista está mais no foco da imprensa, não é? E tira mais fotografias e expõe-se mais. Mas toda essa exposição também é necessária, às vezes para captar patrocínios, para se tornar a notoriedade, para criar fãs, e isto é um ciclo vicioso. É claro que para nós também é muito bom quando eles falam bem de nós. Pois, claro. Podem falar mal se casa já não os sirva, porque nós é com as críticas que melhoramos o nosso serviço. Mas fazemos tudo para superar a expectativa de qualquer cliente, não é? Mais famoso, menos famoso, totalmente anónimo. Todos os nossos clientes são muitíssimo importantes, aliás, deles dependemos de tudo. Não há responsabilidade social, não há apoio à cultura, se não tivermos clientes, ponto. Pois. Nós podemos ser muito altruístas, podemos ter essa sensibilidade, mas o que nós fazemos é partilhar algum do nosso sucesso comercial com a sociedade. Sem clientes, nada disso seria possível. Rafael, é assim, conversa de café, falamos de tudo. Dê-me a sua opinião, qual é a sua posição ao que se está a passar em Moçambique? Gravíssimo. Do ponto de vista humano, gravíssimo. E eu não vou ser muito politicamente correto, e para alguém que lidera uma empresa, às vezes isto até, mas eu acho que a gente deve ser cidadãos, devemos pensar livremente. Eu acho que a comunicação social e o povo, de uma forma geral, acabam por ser muito hipócritas.
porque nós damos importância àquilo que aparece na comunicação, independentemente do nível de gravidade. Moçambique, pelos vistos, não tem gravidade. Tem sido notícia agora, mas aquilo já acontece há meses. E destruíram-se estátuas, falava-se no Trump, nos Bolsonaros, nas parvoíces que eles faziam, como se fosse muito importante para o mundo, quando no fundo não tem importância nenhuma, nem sequer, digamos, para os próprios países deles, quando mais para nós portugueses ou Europa. E isso criou aquele movimento todo que andaram a pintar até uma estátua do Padre Vieira, conseguiram realmente estragar, quando há tanta coisa mais importante com que a gente se devia dedicar e ajudar. E no caso concreto da estátua do Padre António Vieira, sem qualquer tipo de razão, porque se houve alguém que lutou até pelos povos indígenas e pela igualdade, foi ele, não é? Mas isto é o problema, eu não vou dizer que sou muito mais culto, o problema é que as pessoas veem uma frase nas redes sociais, não verificam a veracidade, nem verificam a história que está por trás da notícia ou documentário. E depois as redes sociais, que deviam ser um auxílio para nós sermos melhor, parece que somos um auxílio para disseminarmos mais ódio sobre as coisas, uns sobre os outros. Em 3 comentários já estão-se a ofender. Portanto, isto é a humanidade atual. Se calhar com poucos princípios, quando nós nunca fomos tão evoluídos. Mas é uma coisa que me choca enquanto ser humano e me revolta muito. Às vezes eu fico indignado com coisas que leio, que não tem nada a ver com a livre expressão da opinião. Tem a ver com desconhecimento. Desconhecimento, ofensa gratuita. E isso me incomoda muito. Porque, obviamente, que há racismo, mas não somos um povo racista. Agora, basta haver um cidadão que pense diferente e que tenha lá uma ideia de há 2 séculos. Obviamente não podemos dizer que foi extinto, mas a escravatura não começou, e perdoe-me, também não vou ser aqui muito politicamente correto, e eu como sou da ótica sei o que é as cores. Negro não é cor, negro é nódoa, não é? Exatamente. Não é? Negra é a sorte, preto é bom, preto é uma cor. E portanto há pretos, há brancos, há cor-de-rosa, há mais escuros, há mais claros. Ora bem. E às vezes, o meu pai às vezes é mais preto do que alguns pretos que lhe chamam pretos, porque ele é muito moreno. E portanto o ser preto não tem que ter uma carga ofensiva. Acho que temos que mudar este chip. Agora, não quer dizer que não haja preconceito, isso aí há muito, obviamente que há preconceito. E temos que vencer muito mais o preconceito de dar oportunidades às diversas cores, porque elas todas são bonitas, e acima de tudo temos que dar formação e educação a todas as cores também. Às cores que normalmente se auto-excluem da sociedade e às cores que não respeitam a diferença. E, portanto, o racismo está em todo, está de brancos para pretos, pretos para brancos, para todas as cores, às risquinhas, sem ser às risquinhas. Nós não podemos é reescrever a história. Obviamente que se nós formos recuar há 3.000 anos, havia escravatura e não era de pretos na Europa, era dos povos vencidos. Isso. A história da humanidade era sempre assim, o vencido tornava-se escravo. Não é? Os judeus eram escravos da civilização egípcia. Basta conhecer a história de Moisés. Portanto, aliás, há um filósofo negro, e lá estou eu no negro, que é o politicamente correto agora, que diz que realmente, digamos, a África foi um momento. A África foi um momento, mas antes havia escravatura feita pelos árabes. É claro que não foi bom, mas a gente não consegue pensar hoje como os nossos antepassados pensavam há 100, há 200, há 500 e há 1000 anos, não é? Porque senão ainda se calhar estávamos a ver os gladiadores e a bater palmas na arena de Roma. Mas também não é por isso que a gente vai deitar o Coliseu de Roma abaixo. Ora bem, não é? Claro que Portanto, sim. Não é por ter acontecido há 2000 anos que é menos ou mais importante. E nós, com sermos histórica, gostamos de ir à Grécia Antiga, gostamos até ir à cultura maia e vamos lá ver Chichén Itzá. As Chichén Itzá eram cruéis. Como uma vez já escrevi, sacrifícios humanos, não é? Como uma vez já escrevi nas conversas de café, não é por isso que se vai terminar com as obras de Bach, de Beethoven ou de Mozart, não é? Que são grandes obras musicais
do tempo de outros tempos. de outros Era tempos, a época era exatamente. assim. Nós, se fôssemos vivos daqui a 200 anos, não iríamos pensar da forma como estamos a pensar hoje. E hoje, situações que achamos super corretas e que estamos todos a lutar para que essa filosofia se imponha, porque no fundo é sempre uma imposição de uma filosofia para quem pensa diferente. Daqui a 200 anos, se calhar, dizemos isto está tudo errado, não era assim. Isto é, olha, quase como uma definição do modelo atómico. Desde o modelo de Bohr até à nuvem eletrónica 2, quer dizer, para quem percebe de química ou física, nada tem a ver. Rafael, estamos longos. Não é que estamos longos, os tempos em televisão são sempre muito complicados. Eu vou-lhe só desafiar. Para já, vou desafiá-lo ao seguinte: um dia vai juntar os seus embaixadores, digamos assim, mais ligados ao Fernando Oclista, e vamos fazer um trabalho só para a FAD TV. Era muito interessante, até porque alguns deles são fadistas. E estou-lhe a dever uma, não é? Também é verdade. Também, no aniversário da Ana. Exatamente, que éramos para lá ter estado e não foi possível. Portanto, ela está a comemorar os 40 anos de carreira, portanto acho que merece isto. Claro que sim. Isto é um desafio que vamos estando em contacto e quando for possível, temos todo o gosto. Basta um contacto seu. E agora queria deixar, o que é que quer deixar aos clientes do Fernando Oclista? A mensagem que quer. A mensagem para os clientes do Fernando Oclista é... Ou aqueles que ainda não são, não é? Se já são nossos clientes, muito obrigado. Se ainda não são, deem-nos o privilégio de nos visitar. Mas, acima de tudo, a mensagem é que cuidem da vossa visão. Nós temos 2 olhos para toda a vida, cada vez vivemos mais e, obviamente, que os olhos precisam da sua atenção. Não despreze a sua visão. Esta é a mensagem, porque existem várias doenças que são totalmente assintomáticas nos olhos, que podem dar como consequência mais grave a cegueira, mas tudo será evitado se houver um rastreio, consultas de optometria, de oftalmologia, são 2 profissões que se complementam, não se anulam, portanto, não deixe nunca de ir ao seu médico oftalmologista e analise e cuide da sua visão. Esta é a minha mensagem. Rafael Silva, foi um gosto. Muito tomar obrigado. Este café consigo, foi um gosto de coração, vamos conversar mais vezes, fica a promessa de fazermos um desafio aceito. Dê um beijinho grande à senhora sua mãe, Dona Ana, um grande abraço ao senhor seu pai Fernando e para si já sabe. Muito obrigado de coração, foi um privilégio. Estamos juntos. Muitos sucessos para a FAD TV e para estas conversas de café. As conversas de convenção é uma conversa só e que a gente também dá oportunidade a quem muitas das vezes não tem tempo de antena para, enfim, dar também o seu palpite e a sua opinião sobre os assuntos que afetam a sociedade de hoje. É verdade. Um grande abraço. Muito obrigado. Até à próxima. Tudo de bom. Tudo bom. Como dizia o engenheiro Sousa Veloso, despeço-me com amizade.